pensando, e vocês lidam muito com isso, o que é hoje a condição do envelhecimento da classe. Uma classe que envelhece, que vem sendo cuidada pelos filhos, né? Com uma geração que tem muita dificuldade com os cuidados já, muita dificuldade com esse processo, mas que é cuidada porque ela tem aquela pensão, aquela aposentadoria, né? Que é o que garante um pouco de autoafirmação dele na família. Agora vamos imaginar que com a reforma da Previdência, parte dessa população não vai poder se aposentar. E o que é que significa o processo de envelhecimento para a classe sem ter, pelo menos, essa aposentadoria que foi garantida até agora? As dificuldades que hoje a gente tem com cuidado, porque pelas tecnologias e pela inovação tecnológica, gente, a gente vai ficando mais preguiçoso. Isso é natural, entende? Não é uma condição moral. Meu filho é muito mais preguiçoso, já era preguiçoso, mas meu filho é muito mais. Então, essa dimensão do cuidar, ela é uma dimensão do cuidar muito difícil. Então, imaginem vocês com seus filhos, suas filhas, para cuidar futuramente, né? Se hoje a gente já tem muita dificuldade, primeiro, que é um lugar reservado às mulheres, né? Eu estou com a minha mãe hoje, somente, são 7 filhos, apenas as 4 mulheres são responsáveis, né? Então, recorte de gênero do cuidado. Agora, a gente tem que imaginar, né, dar essa perspectiva. O que será o cuidar da classe trabalhadora, né? A quem vai ser reservado esse cuidado? E aí o Estado que não pensa, o Estado que não pensa no futuro, né, da própria nação, é um Estado que quer tirar a Previdência, mas não sabe que o Estado vai ter que arcar com a assistência desse processo de envelhecimento da classe. Ou então a gente vai viver tipo o filmezinho lá dos dinossauros, né, que chega um momento que tem que jogar a sogra na vala, né, acho que vocês não são dessa geração que assistiu aos dinossauros, né? Então eles tem um momento que eles jogam as pessoas na vala, envelheceu, jogar na vala. E tem né, e a gente não vai poder nem ter sentimentos ruins com isso, porque a gente não vai ter alternativa. Se hoje os abrigos para idosos são uma verdadeira, né, sofrem tensões imensas, têm sofridos por judicialização para ter que receber as pessoas, as famílias não querem mais cuidar. Aí vocês imaginam, né, o conjunto da coisa. Uma humanidade que vai ficando mais preguiçosa e, portanto, a coragem para cuidar, gente, cuidar não é simples, não é fácil, vai diminuindo, né, o egoísmo naturalmente no sistema do capital ele vai crescendo também, então é uma sociabilidade que não vai te dar condições morais e nem materiais para desenvolver a dimensão do cuidar, que é humano. Todos nós vamos precisar de cuidados. Você pode até querer morrer com 70, né? 60, 70, mas isso não é decisão sua, né? Pelo menos no Estado brasileiro, ele não pode decidir pela eutanásia. Tá? Então, tem processo que a gente tem que pensar o que é que significa hoje o trabalhador ter menos acesso à Previdência. O que é que significa a eliminação dessa solidariedade? Porque a solidariedade, assim como o amor, elas são valores, mas elas têm que ter materialidade. Então não é só apostar no amor e na solidariedade. Se você tiver uma família que todos têm que trabalhar e ninguém tem condição de cuidar, gente, aí é uma questão apenas moral? Ou tem que ter condições de solidariedade? Até mesmo aquele afeto que a gente imagina e idealiza no romance, que tem que ter muito, que é só o amor, a gente sabe que não é. Né? Imagina a solidariedade. Mesmo o amor, a gente diz que quando a fome chega, ele sai pela janela, sozinho, ou que a pessoa cega e não consegue mais nem ver a outra. Né? Então tem a fome. Né? Então, os afetos humanos, eles têm chão histórico. Os afetos humanos não são apenas da esfera do desejo e da fraternidade. Eles são concretos e reais. Então, o que será essa dimensão da solidariedade ser o chão histórico que a gente precisa? Somente a luta da classe. Esse ano a reforma conseguiu ser impedida por interesse eleitoreiro e por uma certa e relativa pressão da classe, pelo próprio processo eleitoral, obviamente. Mas imaginamos 2019, né? O que será a garantia e a atenção que esse governo viu, porque primeiro eles disseram a reforma trabalhista, gente, que ela teve um impacto enorme para a gente, mas agora eles vão dizer, é a Previdência. Todos os especialistas que a Rede Globo ouve, né, são
aqueles que dizem a Previdência ela tem déficit, sem dizer, né, do que é que significa a Previdência no contexto da Seguridade Social e daquilo que está assegurado na Constituição de 88, que a gente sabe está sendo rasgadinha bem miudinha, né, uns pedacinhos mesmo. Então, é um desafio enorme, porque vocês e nós todos temos que sair da defensiva. Para mim, quem está hoje no INSS é a defensiva não só dessa solidariedade de classe, mas a defensiva do trabalho. Do que é que significa o trabalho, né, no INSS também. Bom, se o trabalho ele é fundante e garantidor do sentimento de reconhecimento e pertencimento a grupos, estes processos, reforma da Previdência, trabalhista principalmente também, já que ocorreu, podem caracterizar situações que também podem ser opressoras, por diante das características do trabalho alienado. Trabalho alienado é aquele que a gente não escolhe os meios, a gente não escolhe os processos, a gente não garante o destino do resultado do trabalho. Se você então está na tecnologia mediada e pelo virtual, aquilo que você poderia garantir nesse contato mais próximo do usuário, certamente que também vai sofrer algum impacto, né? A gente estava com uma experiência, não sei como é que isso se desenvolveu, mas quando eu estava no Cefes, chegou uma situação diante da conquista das assistentes sociais pelas 30 horas, muitas empresas deixaram de ter assistentes sociais, ou burlaram de várias formas. E estavam criando no Rio a ideia da assistente social tipo call center, né? Ela atendendo por telefone na sua casa. Muitos assistentes sociais acham interessante, porque eu vou estar em casa trabalhando e ao mesmo tempo dar atenção para o filho, para a vida doméstica. E aí a gente tem que saber qual é o impacto disso do ponto de vista do que é levar a vida do trabalho para a vida doméstica. O que é que significa esse envolvimento com a família? Qual o impacto individual que isso tem também? Bom, então, elas são premidas, essas situações, por situações que nem sempre associamos às escolhas políticas de uma nação, de uma classe, e nem sempre a gente às vezes fica parecendo assim, nas nossas individualidades, como pessoas azaradas. Eu sou muito azarada, né? A gente pode até se perguntar, né? Porque, como a música do Chico, por que Deus trouxe para cá, né? Como meu filho autista me perguntou essa semana, por que Deus me fez autista? Eu fiquei numa angústia danada, né? Mas há determinações da natureza da vida que você não escolhe, mas para explicar para ele isso era difícil. E eu disse, olha, é bacana também ser autista, você pode superar muita coisa. Expliquei para ele de uma visão positiva. Como um ser humano que tem inteligência também, ele perguntou assim, mas por que ele não fez... mãe, como é o nome daquelas pessoas que nem são autistas, nem são síndrome de Down, esse neurotipo? Então, por que ele não me fez neurotipo? Difíceis as perguntas dele, né? Então a gente também tem perguntas existenciais. Por que eu nasci no Brasil? Por que eu estou aqui vivendo a era Temer? Né? E eu disse para ele, não, Kaique, achei muito bacana você estar aqui na família, você é uma figura assim, maravilhosa e foi um presente para mim, para o Rogério, ter você. Aí no outro dia ele perguntou, sim, outra coisa, tem muito neurotipo, eu dei o exemplo do primo dele, que é absurdamente danado, tem uns neurotipos que são muito chatos, são danados. E ele ficou com aquilo na cabeça, e no outro dia ele veio me perguntar, mãe, mas tem neurotipo que não é danado. Ele me deixou, né, sem alternativas. Eu disse, olha, mas eu conheço muitos que são... Aí, como ele gosta muito de política, eu comecei a dizer, olha o neurotipo Bolsonaro, olha o neurotipo Temer. Bom dia, meu nome é Thiago Manfroy, alguns de vocês eu já conheço aqui. É um prazer, obrigado pelo convite do sindicato, para estar falando com vocês aqui. A gente já teve essa experiência lá no Rio Grande do Sul, Seminário da Carreira, com servidores ativos. Com certeza, após esse encontro, a gente sairá com um bom conteúdo para debate nos locais de trabalho, né? E entendendo um pouco melhor esse processo que o INSS vem passando. Gostaria de começar dizendo que esse processo de informatização que nós vivemos hoje no INSS, ele é um processo que remonta da década de 90, né? Do processo de reforma do Estado. Nós vemos muito claro esse processo de informatização
principalmente na categoria dos bancários, né? Os bancários foram dizimados pela automação, né? Hoje em dia foi usado como exemplo inclusive aqui. Os bancários já foram mais de 1 milhão no país, hoje se limitam a 300, 400 mil. Né? Mas como encontra algo que é benéfico? A população, como foi dito aqui, é induzida a acreditar que aquilo é bom. A gente está trabalhando por cá. Então, o que nós temos dito para os colegas é que o processo, o INSS digital, ele é uma perna da reforma da Previdência. A reforma da Previdência, ela não parou. O governo não conseguiu fazer as alterações legislativas. Agora, as alterações administrativas, a reforma do Estado, ele continua fazendo. E o INSS vem nesse caminho. A substituição da mão de obra humana pela eletrônica. A terceirização é isso que está de volta. Lá nos idos dos anos 90, a gente não tinha condições tecnológicas que se tem hoje. Hoje se tem condições tecnológicas para substituir totalmente a mão de obra humana. Então, o processo do INSS digital, ele é um processo da reforma do Estado. Tá? Temos que ter claro isso. O INSS digital é um programa de governo. Outra coisa que temos que ter muito claro. O INSS digital não é só teletrabalho e processo eletrônico. Isso são as duas coisas visíveis do INSS digital. É o que nos é apresentado como melhoria para uma situação que o próprio governo criou, que foi a do caos instalado nos locais de trabalho. Então a gente comprou a ideia de que isso é bom, porque resolveu problemas estruturais, mas a gente não analisou o que mais estava incluído nesse pacote, nesse presente que é o INSS digital. Nesse presente do INSS digital, a gente tem automação dos processos de trabalho, substituindo a necessidade do servidor em muitos deles. A gente tem alterações legislativas importantes para facilitar a automação. Né? Eu tenho só meus apontamentos aqui, um pouquinho. A gente tem a parte submersa, né? Automação de processo e esvaziamento de atribuições, que é importante a gente falar. Né? Cada vez menos o nosso saber é utilizado. VIT sabe, né? O SAB já faz a análise de um processo de forma automática, o SIB já faz a análise do processo de forma automática, a gente só precisa fazer o quê? Acertar dados. Né? Simplifica. Então vejam que dentro do processo, a lógica é que nós sejamos cadastradores de dados, façamos os acertos de dados, mas a análise ela não é mais. E esse é o nosso principal saber. É por isso que nós somos contratados, porque precisa analisar o processo. Né? Com a automação, que é o principal ponto, no meu ver, do INSS digital, nós seremos totalmente dispensáveis. Porque quando eu falo de terceirização, eu estou falando dos convênios, que aqui já devem estar ocorrendo. Então, se há convênio para protocolo, por que não pode haver convênio para acerto de dados? Tudo é uma questão de política e de necessidade. Agora, vocês imaginem uma cidade onde que tem uma agência da Previdência, podendo abrir vários pontos de atendimento. Cada escritório de advocacia pode pôr um banner. Aqui, INSS digital. A gente está feliz, muitos de nós estão felizes e contentes com o INSS digital, porque nós tínhamos a mazela do atendimento, que não é um problema nosso, e temos que ter isso na consciência. O governo criou esse problema para ter a justificativa para essa nova fase, porque esse programa do INSS digital, ele já vinha sendo implantado há muito tempo, só que era seguro no sentido que eu digo,
de que era retardado, estava sendo implantado aos poucos para que nós não tivéssemos o choque. E esse governo, com a mudança de atitude, pegou e implantou de uma vez, não quis nem saber. Tinha que resolver o problema dos banqueiros. Veja, como foi falado na mesa anterior, o plano do país está no capital. Porque vejam que todos os candidatos, praticamente, todos não, exceto um, né, falam que tem que fazer a reforma da Previdência. Muitos dizem que tem que ser capitalizada. A capitalização você não faz direto na contratação do aplicativo? Para que vai precisar de um servidor para contratar plano de previdência? Os bancos já estão automatizados. Os bancos já são o INSS digital. O que o INSS está fazendo é se preparando para interligar o seu sistema com o dos bancos. O meu INSS já é uma prova disso. Hoje em dia, no meu INSS, você já tem, se o cadastro estiver certo, você já tem como consultar o seu tempo de serviço, você já pode fazer todos os requerimentos, mandar documentos. Esse é o futuro do INSS. E a discussão aqui é como nós vamos nos preparar para isso. Como é que nós vamos resistir a isso e garantir a existência do nosso trabalho, a existência do nosso fazer. Porque o que sobrará? E eu não quero ser pessimista, né? Mas do jeito que está indo, em poucos anos não teremos mais atribuições. E todos os serviços públicos que hoje tem algum reconhecimento, em algum momento da história, né, passada, brigou por isso. Tudo é 100% seguro? Não existe segurança 100% em canto nenhum. Quando me fizeram esse convite, me falaram que agora eu estou informatizando, tem um monte de sistema e tal, e aí será legal. Eu quero conhecer o sistema, vamos imaginar aqui, eu peguei na mesma hora, abri a internet, eu sem nenhum auxílio, e eu fui ver quais são os sistemas que havia disponível. E aí eu usava. Deixa eu brincar aqui, eu estava em noite, em casa, tempo livre, muito raro. E aí deixa eu ver como é que está o nível de segurança. Né? Vamos ver como é que está o nível de segurança. Aí eu peguei e escolhi um alvo. Apenas para fins acadêmicos. Não façam isso em casa. Não façam isso em casa. O artigo 154A ele fala assim, autorização tácita explícita, então só apenas para fins acadêmicos. Certo? Aí aquele momento fazer que tem um colega meu, não podem gravar. Eu escolhi uma vítima, né? Eu escolhi primeiro um criminoso. Então eu simulei aqui que existe uma criminosa, que é a dona Marta Maloca, essa é a nossa criminosa, e ela está querendo aí ganhar dinheiro do INSS. Como é que ela poderia proceder? Né? Estou só, eis a nossa criminosa. Tudo é um ativo de informação. Tudo é um ativo de informação. Um ativo de informação tanto pode dar valor ao negócio, como ele pode ser utilizado para valorizar a si mesmo. Então, vamos lá. Vamos escolher um alvo para a gente poder escalar o caminho para chegar no INSS. E eu escolhi aqui o alvo, que é o nosso INSS, o INSS digital, um sistema. E escalar esse privilégio. Então eu escolhi aqui a minha amiga, fez um convite para estudar aqui, Antônia Tavares, onde ela tem 2 ativos de informações que ela não sabe nas redes sociais, e que todo mundo aqui também tem, que eu tenho o nome dela, né, nem o nome completo. Na verdade, no site do sindicato não tem o nome completo, fica mais fácil ainda. E eu tenho uma data de nascimento. Não mostra. Não tem um ano. Mas também não me interessa. Eu tenho um dia. E aí eu tenho acesso a alguns sistemas com esses dados que vazam, porque dados vazam todos os dias. E aí eu acesso os dados assim. Eu vou lá e faço uma busca. Me encontre Antônia Tavares no Ceará. Quantas tem? Aí tinha um monte de Antônia Tavares no Ceará. Com datas diferentes e tal.
Aqui até na hora que eu fui fazer uma busca aqui, 28 do 7, né? 28 do 6, né? Que é junho, né? E tal, não sei o quê. E eu fui buscando, tem várias Antônias Tavares, a lista é enorme, eu só printei aqui uma. E aí, o que eu estava querendo fazer inicialmente, né? Eu queria acessar a aposentadoria da mãe, da tia, da Antônia, eu pegar e fazer isso, mas talvez ela ficasse com raiva de mim, aí eu mudei um pouco de estratégia, certo? Eu vou pegar assim e encontrei que tinha muito homônimo, né? Muitas pessoas com o mesmo nome. Disse, não, então talvez ela não fique com raiva de mim se eu atacar um homônimo desse, né? Ou seja, uma pessoa que tem o mesmo nome. Pode servir como um ataque mais interessante. Então o que eu fiz? Eu encontrei a senhora Antônia Tavares, nessa hora que eu não quero que ninguém grave, porque aqui é real esses dados. Tem que ligar aí a filmagem. Tem uma pessoa lá em Camusim, né? Tem uma pessoa lá em Camusim, por isso que eu me perguntei, chamada Antônia Tavares de Oliveira Santos. Eu nem cheguei a ver o seu nome completo, eu só peguei o mesmo Antônia Tavares. É o meu Oliveira. É Oliveira, né? Olha. Né? Eu não sei. Na verdade, o momento todo eu devo ter levado uns 2 minutos. Já me pediu uma nova senha e finalmente eu estava no sistema da Antônia Tavares de Oliveira Santos, a tia da nossa colega. Tia íntima, porque a mãe dela, inclusive, né? Não sei se vocês sabem disso, mas a mãe dela, quando a teve, homenageou a irmã dela, que é a tia dela, com o nome dela. É a tia mais íntima. Então foi agora que eu descobri. Por isso que seu nome é Antônia Tavares de Oliveira. Em homenagem à sua tia. Você não sabia disso? Eu estou lhe falando, depois você pergunta para sua mãe. Ela vai confirmar isso. Aqui é a lista de pagamentos lá do provento da tia. Esse sistema, acredito que esses dados, acredito que vocês já tenham. E eu vou vendo. E aí, por exemplo, ela tem 2 empréstimos consignados. Pouco, ela ganha pouquinho e tal. E aí, uma coisa mais legalzinha daqui, olha só. Eu tenho os dados bancários dela também. É porque são filhos, né? É porque pressupõe que é você que está. Eu sou ela. Eu sou a Antônia Tavares de Oliveira Santos. Agora só pode botar assim, que eles perguntam isso, eu sou. Eu sou. E é o que eu estou aqui dentro agora do Bradesco. Aí eu pensei, e se eu mudar a conta bancária? Se eu mudar o número da conta bancária para uma outra conta do Bradesco, para eu receber esse dinheiro? Eu não fiz isso. Está sendo filmado. Eu não. Pela pesquisa científica. Não, aí já é um pouco demais. Mas a gente pode ir até onde, né? E tal. Aí o que eu pensei? Deixa eu ver, no sistema você consegue requerer isso. No sistema você abre o requerimento de alterar a conta bancária. Mas o sistema ele exige que você vá presencialmente. Olha aí, homem, eu só não consegui alterar minha conta bancária 11 horas da noite em casa. Eu estava só de cueca deitado na rede, com o computador na mão. Olha tudo que eu fiz até assim. Porque agora nessa hora eu preciso ir ao encontro do servidor público. Eu fiquei triste que nesse momento ainda não estava informatizado. Ainda não informatizaram a alteração da conta bancária. Ele exige que eu vá lá numa agência, eu abro o requerimento no sistema e eu vou na agência para poder prosseguir com o requerimento. E o que eu posso fazer? Porque para alterar a conta bancária o requerimento é pessoal, né? Ou seja, eu tenho que ir lá pessoalmente. Mas se lembra que eu tenho a Marta Maloca? Ela é a pessoa. Eu não quero gastar muito dinheiro com isso. Eu vou adulterar. Eu posso fazer 2 formas. Eu adultero um documento de identidade. Pego um documento, crio um documento de identidade com os mesmos dados, que eu tenho todos eles. Ainda tiro uma xerox. Ainda, se eu quiser, eu ainda vou num cartório desse de interior e peço para autenticar. Isso acontece.
Isso acontece. E eu ainda, pela internet, eu tiro um BO eletrônico, dizendo que meu documento foi furtado. Não é não? E eu chego lá, cometendo um ataque que nós chamamos de engenharia social. A engenharia social é o seguinte, eu vou chegar lá na agência, minha colega é de Tianguá, é isso? Tianguá. Eu chego lá na agência Tianguá, uma agência próxima. Na verdade, como a nossa colega ela é conhecida de todos, então eu prefiro ir na agência de Camusim, que de repente o pessoal sabe que você existe lá. E eu não vou porque eu vou dar bandeira, mas eu mando a Marta. Você lembra da Marta? Mostra a Marta aqui. A Marta é que vai lá. E a Marta chega lá, senta lá, entrega o documento dela. Eu vim aqui para prosseguir o negócio, que eu tenho que alterar minha conta bancária, não sei o quê. E o funcionário está lá concentrado em olhar cada papel. Ah, minha sobrinha trabalha aqui, você conhece? É mesmo, minha sobrinha, o nome dela tem meu nome dele. Qual o nome dela? Eu digo, olha, a minha irmã, que é a mãe dela, ela, minha irmã, que é a mãe dela, ela deu o nome dela em homenagem a mim. Estão lembrados que o nome dela é esse? Em homenagem a mim. Olha, somos tão íntimos. Olha aqui o último jantar nosso aqui. A gente junto. É óbvio que aqui eu fiz questão de fazer uma breve reportagem, porque seria muito mais divertido. Mas na vida real, um evento como esse, eu só precisaria tirar foto com ela do lado. Para depois dizer que nós éramos íntimos, ela nem me conhece. Naquele momento, o funcionário que está lá, pensando primeiramente que qualquer documento pode ser fraudado, naquele momento ele já adquiriu uma confiança. E a engenharia social advém do adquirir uma confiança. Uma senhora com a cara de boa moça, inocente, cabelos brancos, tia de uma funcionária exemplar da casa, né? Ah, minha filha, resolva logo isso pra mim. Não resolvo logo agora, porque eu alterei, viu? Não era nem para fazer, mas eu vou fazer agora. Obrigado. E aí pronto, o problema é resolvido, né? Então seria facilmente até fazer essa alteração. O elo mais fraco sempre vai existir. Às vezes é pessoa, às vezes é sistema, mas qualquer informação tanto pode ter valor ou pode ser utilizado contra você. Se eu chego para qualquer um de vocês com essa quantidade de informações, olha, me colocar como dependente do cartão de crédito de qualquer um aqui é a coisa mais simples do mundo. Pode do meu não, porque é besteira. Perceba, se eu ligar para o operador de cartão de crédito, ele vai me perguntar tudo o que eu consigo pela internet. Informação. Se você botar no meu, você vai ter pena. Esse exemplo que eu quis trazer para vocês e coloco aqui para os meus contatos, para que qualquer um possa entrar em contato, tirar alguma dúvida, estou sempre à disposição. No INSS, todas essas modificações estão sendo feitas de forma unilateral, sem consulta do servidor, sem ver o que o servidor está pensando. Totalmente o inverso do que o Carlos relatou. Mas por que no TRF teve a participação do servidor? Ele falou ali, mobilização, organização dos servidores nos seus sindicatos, no caso do sindicato. Essa é a chave para a gente poder fazer essa transição. Porque o processo eletrônico, o INSS digital, ele é algo irreversível. A gente tem que ter isso em mente. Não adianta a gente brigar contra. A gente tem que minimizar para o trabalhador as consequências. E esse é o papel do sindicato, conduzir os trabalhadores, mobilizar os trabalhadores para isso. Então, a fala dele, eu acho que traz muito do que nós estamos passando, nos mostra uma outra realidade, e por isso que eu quis passar esse vídeo aqui para vocês. Na verdade, é mais um questionamento para nós,
e também para ser colocada. Eu já tinha muito medo dessa questão das coisas, sem contar as outras implicâncias que a gente sabe dessa forma de sistema. Não que a gente seja contra a tecnologia, porque a gente adora pagar as contas pelo celular, a gente adora fazer o check-in pelo celular, a gente adora muitas coisas. Mas nós estamos tratando agora de vidas. Então, assim, são de benefícios, são de pessoas que dependem disso. Então, assim, é uma preocupação dessa questão disso e uma pergunta. O Marcos colocou que não conhecia os sistemas. Nós temos vários sistemas do INSS, como o Cadastro Nacional de Informações Sociais. Eu creio que ele não vai ter tanto subsídio para responder. O Cadastro Nacional de Informações Sociais, que é alimentado pela Caixa Econômica, e que lá tem todos os dados das pessoas, todos os dados de contribuição e de tudo mais. Então, assim, a gente sabe que existem fraudes, já foi comprovado nesse sentido. Então, assim, era mais só uma preocupação se o que ele fez ali no meu INSS, se era possível também fazer nesse sistema do CNIS, que é o Cadastro Nacional de Informações Sociais. Só isso. Boa tarde. A minha preocupação não é comigo, é com a população. Por quê? Porque, segundo o levantamento estatístico, somente 12% da população tem acesso a computadores. E a internet só 5%. Como é que um país que não tem condição de estabelecer um critério de concessão ou de habilitação, manutenção de benefícios via internet vai ter condição de conceder um benefício para uma população de 215 milhões de habitantes? Boa tarde a todas e todos. Sou Jacileide, assistente social do INSS aqui da Fortaleza Centro. A agência onde eu trabalho não está ainda no INSS digital. E a toda. Já está, então a nossa vai ser, acho que é a última da gerência Fortaleza. É a maior, uma das maiores do Brasil, né? Para quem não conhece. E assim, a gente está com essa preocupação porque é como se nada fosse acontecer. Está tudo lindo e maravilhoso, né? Um diz, vai ter o teletrabalho, vai ser bom trabalhar em casa. Né? Como lá no vídeo coloca que a pessoa só vê o lado positivo. Né? E assim, tudo que foi colocado aqui, que o Timbó colocou, os outros, né, é uma preocupação nossa, né, com a população. Né? Nós trabalhamos com a população, tanto dos benefícios previdenciários quanto benefícios assistenciais, né? Que tem dificuldade de acesso, né, a ter um equipamento, a internet, ou até, né, pagar para fazer isso. E isso é motivo, já existe, e agora isso, o INSS está institucionalizando os atravessadores. Isso é algo, acredito que em todas as agências tem. A nossa, que é lá no centro, é constrangedor. Antes de você entrar, tem vários oferecendo empréstimos, dando golpe nos idosos, e outros entregando cartãozinho com nome, num cartão tem o nome de 5 advogados, para enrolar as pessoas. Bem, gente, essa polêmica, né, entre tecnologia e emprego hoje, né, mas ela se deu também a partir das primeiras máquinas que foram inventadas, né, que as máquinas viriam para fazer o trabalho braçal dos homens e que tinha alguns pensadores assim muito otimistas que achavam que com isso a humanidade teria mais tempo para viver outras dimensões da vida, né? Acreditou quem quis. E essa polêmica hoje volta em relação a isso. Agora tem uma coisa que me preocupa e nesse sentido eu queria dialogar com a fala da Jossu e do Timbó. Né? E quando a gente fala em emprego público, em trabalho público, eu tenho visto muitos companheiros falarem, vão acabar com nossos postos de trabalho. Mas para além disso, tem a dimensão da política que nós implementamos. Uma sociedade sem a Seguridade Social, se a gente conseguir imaginar, ver que é um caos.
Então, é a barbárie, né, Belinha? Então, essa questão dessa implementação do INSS digital, para além também de um programa de governo, não é um programa de governo só com fundamento tecnológico. A gente sabe disso. Ele tem uma conotação profundamente ideológica. Então, sumir esses benefícios, esses serviços que o INSS presta à população, como a reabilitação profissional, que começa... Quem era a reabilitação profissional quando foi construída aqui na Parquelândia, o CRP, era coisa de cinema. Né? Maquinários, artesãos fazendo as próteses e tal. E hoje está relegada a quê? E daqui a pouco vai acabar totalmente até o nome, como acabaram a saúde do trabalhador do serviço público, né? Então a gente tem que buscar, e uma das coisas que mais me surpreendeu nesse INSS digital, Dani, é a parceria que os sindicatos estão acertando fazer. Principalmente a CONTAG, a FEDRAES, as Federações dos Trabalhadores Rurais, que eu já disse isso aqui no outro seminário, gente, do jeito que nós saímos para denunciar o mal que o fator previdenciário causava ao trabalhador e que depois de muito tempo a gente teve êxito, né? Porque conseguimos conscientizar do quanto prejudicava o coeficiente previdenciário. Então eu penso que a nossa bandeira hoje, como trabalhadores conscientes dessa dimensão da Seguridade Social, a gente denunciar o INSS digital, como ele está sendo feito, não só com prejuízo para dentro da nossa categoria, mas para a sociedade.